Vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou falar para você sobre 4 motivos, 4 razões para não investir em CDB. Como assim, bem, CDB, demorou tanto tempo para você me ensinar a tirar o dinheiro da poupança e colocar em CDB, agora você fala para não colocar no CDB? Calma. Eu vou explicar exatamente por que é perigoso colocar no CDB, quais os perigos que você tem que tomar cuidado e também, obviamente, no final do vídeo eu vou falar para você quais os lugares mais seguros que você pode deixar o seu dinheiro. Então acompanhe comigo nesse vídeo. A primeira coisa que tem que saber é risco de crédito ou liquidez no mercado do fundo de garantidor de crédito. Normalmente, quando a gente escolhe um CDB, a primeira coisa que a gente olha, e é muito importante olhar isso, se ele tem garantidor de FGC, quer dizer, Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito é um fundo privado que a função dele é tipo um seguro que todos os bancos têm, segurando todo o dinheiro que eles têm nos institutos financeiros deles. Então, caso um banco vá à falência, o Fundo Garantidor de Crédito é acionado e ele vai pagar até 250 mil para os acionistas, por todos os CPFs que estavam naquele instituto financeiro que foi à falência. Perfeito até agora. Então, normalmente, quando a gente ouve que um CDB tem Fundo Garantidor de Crédito, a gente fica tranquilos. E é para ficar mais tranquilos, obviamente, do que um banco que não tem isso, ou algum título que não tem isso. Porém, tem que tomar muito cuidado. O quê? Para vocês entenderem, o dinheiro, os recursos que o Fundo Garantidor de Crédito tem é 86 bilhões. Bastante dinheiro, certo? Um fundo bem robusto, como você está vendo nessa reportagem. Porém, esse fundo, ele segura um patrimônio que os bancos têm de 3,9 trilhões. Isso corresponde a 2,2% apenas do valor que ele está segurando. E o que isso quer dizer, bem? Quer dizer que se um banco vai à falência, um banco pequeno, que normalmente eles que vão à falência, não tem problema nenhum. Aciona o Fundo Garantidor de Crédito, ele vai pagar para os acionistas, para os correntistas e está tudo certo. Agora, o problema é se a gente vai ter um colapso sistemático. O que isso quer dizer? Vários bancos indo à falência no mesmo tempo. Aí nós vamos ter problema. Por quê? Porque simplesmente não vai ter dinheiro suficiente para pagar para todo mundo. Esse é o grande problema. Então, Fundo Garantidor de Crédito é importante, mas saber que isso não garante 100%. A segunda coisa, o tempo médio de pagamento. O Fundo Garantidor do Crédito, eles informam que o tempo médio de pagamentos é 26 dias. Mas vocês podem ver aqui nesse, que eu peguei do site do próprio Fundo Garantidor de Crédito, que eles demoram um pouquinho mais. Aqui vocês estão vendo que tem alguns bancos que eles pagaram demorou 25 dias, tem aqui que demorou 3 anos e 8 meses, outro que demorou 3 meses, 1 mês e assim vai. Então, na média, eles falam 25 dias, mas se você estava precisando esse dinheiro que está naquele banco que foi à falência, muitas vezes você vai passar um perrengue nesse. Então, a primeira coisa é ser pago. O segundo motivo é a ineficiência tributária que todos os CDBs têm. Os CDBs eles seguem uma tabela regressiva. Quer dizer que quanto mais tempo você deixa, menos imposto você vai pagar. Aqui na tabela vocês podem ver que a aplicação até 180 dias, até 6 meses, você vai pagar 22,5%, certo? Lembrando que sempre em cima do valor da rentabilidade, certo? Não em cima do valor total que você colocou, sempre da rentabilidade. Se você colocou R$1.000 e agora tem R$1.010, você vai pagar os 22,5% em cima dos R$10. Então ele vai comer a sua rentabilidade. Se você deixa de 6 meses a 1 ano, são 20%. Se você deixa de 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5%. E qualquer aplicação acima de 2 anos, acima de 720 dias, você vai pagar 15%. Terceiro desvantagem, a questão da carência. E isso é uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção. Às vezes a pessoa vê na tabelas do CDB do banco, ou ele entra no corretor, vê lá os CDBs, ele vê lá um CDB que paga 120% do CDI. Fala, nossa, 120% do CDI. Pois é. Só que ele não olha que às vezes o vencimento é daqui 3 anos, daqui 5. Às vezes eu já vi alunos meus me mandando um título CDB para 9 anos. Então, toma muito cuidado, porque se o vencimento é para daqui 3 anos, 5, você não pode mexer no dinheiro. Quer dizer que seu dinheiro vai ficar preso durante 5 anos, 7 anos. Não importa faz chuva, faz sol. Então, toma muito cuidado nessa parte. Então, tem muitos CDB, especialmente quem paga mais. Normalmente os vencimentos deles é mais longo, essa parte. Então, toma muito cuidado nessa parte. 4 desvantagens. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O que acontece? Muitas vezes, hoje em dia, ficou na moda que você deixa, que é uma coisa boa, você deixa com liquidez de asta, você deixa para não deixar dinheiro parado na conta, 20 dias, 30, é ótimo. O problema é que o IOF, se você deixa para pouco tempo o dinheiro,
em uma aplicação do CDBs, quer dizer, pouco tempo eu falo, você deixa para 5 dias, 10 dias, 20 dias, você paga IOF. Esse IOF você paga nos primeiros 30 dias. Então, na verdade, esse IOF, ele praticamente come toda a rentabilidade que você tem quando se trata de curto espaço de tempo. Então, tem que tomar muito cuidado disso. Isso começa com 96% sobre os investimentos até 30 dias que ele diminui e até chega para zero. Então, bem, depois que você falou esses 4 desvantagens, onde melhor investir? Então, vamos começar. Primeira coisa, eu recomendo sempre os títulos do Tesouro Direto e investir neles direto. Nos títulos tem vários e cada vez o Tesouro Direto ele emite novos títulos, ele cria novas ideias, mas os principais sempre nós temos o Selic, para liquidez diária, prefixados, que eu falo sempre para os meus alunos, para curto prazo e IPCA+, para longo prazo. A rentabilidade, muitas vezes, ela é parecida com os CDBs, mas a questão é que nós temos 2 vantagens. Primeira coisa, segurança. Aqui, diferente do que o Fundo Garantidor de Crédito, que segura R$250 mil e pode quebrar, você vai ter um colapso. Aqui a segurança, você não tem Fundo Garantidor de Crédito, mas tem a segurança do Tesouro Nacional. Na verdade, o governo, o Brasil que segura seu dinheiro. Mas bem no Brasil, sim, o Brasil. O Brasil tem dinheiro quanto você quiser. E se não falta dinheiro, eles imprimem. E se precisa, eles emitem novo título. Então, se precisa, eles emprestam de fora. Então, eles têm muito mais segurança do que um banco, seja o banco que for, primeiro. A segunda coisa, todos os títulos do Tesouro Direto, todos, sem exceção, têm liquidez diária. Eles não recomendam tirar o dinheiro em todos eles, ok? Especialmente o preço fixado, se precisa mais. Mas se precisa, você pode tirar o dinheiro a qualquer momento. Diferente em um CDBs para 5 anos, 7 anos e assim vai. Beleza? Esse é o ponto. Bem, e tem mais um lugar que eu posso colocar em renda fixa? Tem fundos de investimentos de renda fixa. E talvez eles não são muito recomendáveis porque eles têm, além da taxa administrativa, tem também o Come Cotas, que não é recomendável. Mas em outro vídeo eu posso explicar exatamente o que é isso. Mas um lugar interessante que poucas pessoas sabem são ETF de renda fixa. O ETF é fundo de investimento que investe, que é atrelado a algum índice. Isso é muito conhecido na bolsa, por exemplo, na bolsa do Brasil. O BOVA11, ele segue o índice da Ibovespa. Se a gente está falando do IVVB11, ele segue o S&P 500. Isso é muito comum você investir nesses. Mas também tem ETF de renda fixa, que eles são atrelados aos títulos do Tesouro Direto. E são bem interessantes. Por quê? Primeira coisa, por questão de diversificação. O que acontece isso? Quando você compra um ETF, você não investe em um título, você investe em uma cesta de títulos, normalmente com o mesmo tema, mas uma cesta de títulos, certo? A primeira coisa. Segunda coisa, não tem esse negócio de come cotas, igual que tem em fundos de investimento. Terceira coisa, menor taxa de administração, ok? ETF, normalmente eles têm taxa administrativa muito pequenos. Estamos falando de 0,19, 0,20, bastante pequenos, que atrapalha pouco, vamos dizer assim, na rentabilidade dos seus investimentos, ok? Facilidade no investimento. Você consegue comprar esses títulos do mesmo jeito que você compra uma ação, entendeu? Você entra na home broker e compra ela. Então, você tem praticamente quase liquidez diárias, você tem liquidez no dia seguinte. Então, você pode vender a qualquer parte do seu investimento, do seu título, com muita facilidade, certo? Baixo valor inicial, você pode investir com qualquer valor, praticamente, essa parte deste valor do título, e muito fácil acompanhar. Você veja a composição da sua ETF, se eles atrelar, colocamos novos títulos, tiramos, muito fácil acompanhar, ok? E uma das vantagens mais importantes é que não tem vencimentos. Quer dizer o quê? Quando você escolhe um CDB, você tem que escolher por 1 ano, 2 anos. E quando chega o vencimento, você tem que pagar imposto de renda, talvez colocar em outro, se você não precisa do dinheiro. Quando você compra ETF, você pode deixar o tempo que você quiser. Seja uma semana, um mês, 2 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Simplesmente o que você deixa lá. Você vai pagar o imposto. Agora aqui tem 2 diferenças no imposto. Primeira coisa, o imposto é apenas 15% em cima do rendimento, independente do prazo. Já é vantagem. Primeira coisa. Única desvantagem é que você vai ter que pagar esse imposto, ok? Você vai ter que emitir DARF quando você vende esse título, ou ETF, você vai ter que pagar os 15%. Não é nada de bicho de 7 cabeças, mas normalmente em renda fixa, as pessoas acostumadas que o pagamento é automático pelo Instituto Financeiro. Aqui não. Aqui você vai ter que pagar, eu ganhei X, tem que pagar os 15%. Só isso. Mas em questão de rentabilidade, tudo isso tem bastante vantagem o ETF. Eu vou deixar para vocês aqui uma lista dos ETF que está negociado na bolsa. Vocês podem ver eles.
Depois, isso obviamente não é recomendação de investimento, estuda essa possibilidade. Hoje tem cheio de material na internet que você pode estudar sozinho sobre cada um de seus investimentos. Eu vou falar para você sobre aqui de um dos dois, ok? Interessante. Nós temos o B5MB11, essa é praticamente uma posição dele, a composição dele inclui, na maioria, títulos do NTN, que são títulos atrelados, títulos do Tesouro Diretos, que são atrelados à inflação e uma taxa de juros prefixada, certo? O comum deles, que o vencimento deles é acima de 5 anos e a taxa administrativa de 0,2% ao ano. Essa é parte, ok? O segundo título interessante, o LFTS11, ele é como objetivo acompanhar a performance que os títulos de públicos pós-fixados ligados à taxa Selic. Sua composição inclui títulos do Tesouro Selic com prazos superiores a 2 anos e dessa forma também acompanha a variação, obviamente, da Selic, que é o mesmo quase da taxa DI, entendeu? E como ele investe em vários títulos, é uma boa oportunidade para diversificar sua carteira de renda fixa e não colocar tudo em um único título. A taxa administrativa dele é um pouquinho menor, 0,19% ao ano. Então, se quiser uma forma de expor a renda fixa, rentabilidade um pouquinho melhor, mais seguro, esse ETF pode ser uma coisa interessante. E sim, é importante ressaltar que os fundos de emergência, que a gente sempre fala, para ter 6 a 12 vezes o seu padrão de vida, pode continuar sendo no CDB, eu sempre recomendo, CDB do Banco Inter, Nubank, que paga 100% do CDI, é ótimo, certo? Por quê? Porque não é valor alto, você pode colocar lá essa parte, mas eu sempre recomendo dividir metade nesses CDBs, metade no Tesouro Selic, que tem liquidez diária, e aí você está segurando em 2 lugares, garantindo a sua rentabilidade, não é muito alta, mas garante a rentabilidade e o mais importante, proteção sua e de sua família em caso de emergência. Então, se a gente conclui, os CDBs é interessante, mas tem coisas melhores do que ele, tem muitas vezes jogo de interesses das corretoras, dos bancos para vender os produtos deles, mas quando você escolhe um ETF, por exemplo, que não tem interesse, especialmente ele segue um tipo de índice, você tem a rentabilidade um pouquinho mais e no longo prazo pode fazer uma grande diferença para você. Então, agora que vocês entenderam um pouquinho os perigos dos CDBs, tem uma forma sim para analisar CDB, quanto tempo ele tem, carência, todas essas coisas e comparar ele, obviamente, com outros títulos. Se quiser que eu ensino a fazer um vídeo só ensinando como fazer isso, escreve aqui no título, Ben me ensina como analisar um CDB, que eu vou ajudar vocês nessa parte. Se gostou, curte e comenta. Se ficou alguma dúvida, pode escrever que eu vou tentar responder em outros vídeos. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo.